Hoje eu quero falar sobre a frase da oração de Jesus que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus capítulo 6, verso 11. Jesus sempre deu ênfase à busca do alimento espiritual primeiro. Para entender melhor então essa frase da oração de Jesus, o tema da devocional de hoje é: por que pedir o pão nosso de cada dia? Olá, eu sou Heber Juncker e hoje é a 7ª devocional da série Oração de Jesus. Temos falado aqui que essas devocionais revelam verdades e princípios que devem fazer parte da nossa oração diária. Não para ficarmos repetindo palavra por palavra, mas como base para o nosso relacionamento diário com Deus, o nosso Pai. E antes de continuar, quero já te pedir que você dê um like em nosso vídeo. Gente, quanto mais pessoas dando like, mais pessoas se inscrevendo no canal, mais o YouTube vai entender que esses vídeos são relevantes e vale a pena divulgar para mais pessoas ainda. Aproveite então para se inscrever no canal caso ainda você não tenha feito. Jesus, durante a sua tentação, disse o seguinte a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus sempre enfatizou em palavras como em ações a ótica do reino de Deus em primeiro lugar. Mas Jesus não diminuiu o valor do alimento carnal. Ele mesmo não viveu assim. Ele alimentava o seu corpo como qualquer ser humano. Mas aqui na oração ele ensina seus discípulos que peçam ao Pai o sustento material de cada dia. Como diz o pastor Ricardo Barbosa em seu livro Janelas para a Vida, ao pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje, colocamos Deus no centro de nossas necessidades cotidianas. Olha que interessante. Se Deus é percebido apenas nas fronteiras de nossas vidas, nas grandes crises ou nos grandes eventos, essa súplica não tem significado algum. Mas, como Deus nos é revelado como nosso Pai que está no céu, a súplica pelo pão de cada dia revela a presença de Deus no que há de mais simples e comum no nosso dia a dia. A verdade é que nossa abundância de boas coisas que possuímos e conquistamos nos faz deixar de apreciar o cuidado diário de Deus. E isso nos torna crentes bem mimados. Amanhecemos sabendo que teremos no mínimo 3 refeições por dia, alguns até mais, não é? Nunca duvidamos do aparecimento da próxima refeição, não é verdade? Jesus ensina aqui que o ser humano deve alimentar seu corpo com pão e o seu espírito com Deus, ou seja, com a palavra de Deus em oração. Quando você alimenta somente o corpo, atrofia dentro de si o espírito, ou seja, deixa o seu espírito insensível à voz de Deus, portanto, à vontade de Deus. E quando você alimentar somente o espírito, negligenciando o corpo, prejudica o seu crescimento e desenvolvimento natural, que é necessário para uma vida completa e abundante. O uso da palavra pão na oração é usado no sentido simbólico. Quando oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos pedindo a Deus que nos favoreça com o necessário, com o básico, para o sustento de uma vida normal sobre a terra. E por que devemos pedir o pão nosso de cada dia? Já que nós é que trabalhamos e comemos do fruto do nosso trabalho, não é? Porque não podemos esquecer que é nosso dever trabalhar, arar a terra, semear, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá as condições necessárias para você trabalhar é o Senhor. Não podemos esquecer isso nunca. Jesus ensina também que esse pedido é pelo pão nosso, não é meu. Ou seja, é uma oração que precisa ser feita de olhos abertos, porque ao fazê-la, nos tornamos mordomos responsáveis dos bens de Deus. E quando oramos conscientemente pelo nosso pão, estamos dando autorização a Deus para tratar com o nosso egoísmo, nos transformando em pessoas mais solidárias e mais amáveis. Agora devemos pedir que o Senhor supra as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. E o que mais tem ocorrido hoje é que as pessoas vão para as igrejas não para pedir o pão de cada dia, mas para que os seus caprichos sejam saciados, que as suas ganâncias sejam supridas e que as suas vontades prevaleçam. Muitos oram para que a vontade delas seja feita na terra, dando ordens aos céus. Já viu isso? Quando Jesus falou do pão de cada dia, provavelmente estava em sua mente o maná, que descia todos os dias no deserto para suprir a fome do povo. Em outras palavras, tudo o que devemos pedir é aquilo que é o suficiente ou necessário para cada dia. O pão
é o sustento da vida, mas não devemos limitar essa petição somente às questões alimentares. Eu creio que ela abrange a todas as nossas necessidades materiais, tudo quanto se faz necessário para a vida do ser humano neste mundo. Mas entenda uma coisa, o pão nosso de cada dia procede de Deus para as nossas vidas, mas ele vem do fruto do nosso trabalho. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, o verso 10. Jesus nos diz que devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é verdade, que devemos pensar em todos e pedir por todos. Orar assim é pedir a Deus para viver como Ele viveu, recebendo dele todo o necessário, mas principalmente repartindo com quem tem necessidade. Que nossas orações também sejam assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se esse vídeo abençoou você, foi esclarecedor, deixe logo aqui abaixo um comentário daquilo que Deus falou com você e aproveite para compartilhar esse vídeo com seus familiares e com seus amigos. Amanhã falaremos mais um pouco da oração de Jesus. Que Jesus te abençoe nesse dia.